Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos resolver mais uma prova aí relacionada à língua portuguesa. Acompanhe comigo na tela. Temos então a prova que foi aplicada pela Banca Quadrix no concurso aí do CRB, Conselho Regional de Biblioteconomia da Quinta Região, se não me falha a memória, eu acho que é o CRB lá da Bahia. Certo? É isso mesmo, né? Tá bem aqui, ó. Acabei não enxergando aqui, né? CRB da Bahia, isso mesmo. Assistente administrativo. Então vamos lá. Um tico-tico, muito confundido com pardal, certo? Subiu no limoeiro do meu quintal. Com impressionante destreza, começou a comer pequenos insetos e larvas, tentando o pescoço para isso, para observar o entorno, saber se estava seguro. Olhou-me diretamente nos olhos, ameaçou voar. E como eu não era lá uma ameaça, continuou alimentando-se. Soube que era uma fêmea quando um macho da espécie a cortejou. Deu-lhe como um, deu-lhe como que um beijo, né, após meter o bico em um limão suculento e montou nela. Toda a cena do acasalamento não durou 5 segundos, né? Foi uma pimbada rápida. A fêmea voou. O macho ficou batendo as asas e cantando. Felicidade? Eu observei o verde do limão chupado contra o azul do céu de outubro, um azul vivo e como a vida que insiste em pulsar, apesar das agruras lá fora. Então é o tico-tico no limoeiro, certo? Vamos então observar as questões. Eu quero desejar uma boa tarde para todos que estão aqui acompanhando, certo? Essa nossa live. Eliette Santos, boa tarde para você. Inclusive, eu estou aqui numa sequência de gravações. Essa já é a quinta prova que eu corrijo, tá? Eu já corrigi 4 provas, essa é a quinta. E todas elas estarão disponíveis aqui no meu canal. Geralmente eu estou fazendo gravações nesse formato aqui, nesse estilo, e depois eu organizo essas gravações em uma playlist para ficar melhor, né, para você acessar da melhor forma possível, tá? Então, olha só, nós temos aqui essa prova. O significado da palavra destreza na expressão com impressionante destreza é habilidade. Então, essa daqui é um tipo de questão que entra muito naquilo que eu falo quase sempre para vocês. É um tipo de questão que vai depender do aluno e não do material que ele está estudando. É se o aluno lê, é se o aluno é bom de vocabulário, né? Como que o aluno vai ser bom no vocabulário? Lendo. Lendo, a pessoa que lê, a pessoa que busca significado das palavras. E isso não vem da noite para o dia. É o tempo que vai ajudar você nisso. Se você é uma pessoa que lê bastante, você vai ter uma facilidade sim em resolver muitas questões da sua prova. Leitura de textos variados, não só de textos para concurso público, mas procure ler uma boa literatura também, vai ajudar demais. Então, no meu entendimento, é um tipo de questão até simples, mas tem algumas que são mais complexas, que exigem significados de palavras que não são tão comuns, né, no nosso cotidiano, e vai exigir do candidato semântica. Então a questão está cobrando vocabulário, semântica. A palavra destreza significa agilidade, perícia, facilidade de movimentos. Então é habilidade, certo? No contexto, o pássaro movia-se com habilidade para capturar os insetos. Correto.
Algumas questões, mesmo que você não saiba o significado, pelo contexto você consegue chutar pelo menos alguma coisa, mas nem sempre é assim, tá bom? O texto pode ser entendido como uma narrativa do tipo crônica, em que usa uma observação cotidiana como mote para um enredo simples, em linguagem acessível. Tá correto essa nossa questão? Nós temos aqui características do gênero crônica. O texto ele apresenta uma narrativa curta, baseada no fato do cotidiano, que é observar um pássaro no quintal, linguagem simples, subjetiva, leve. O narrador parte de um evento trivial para fazer uma reflexão, certo? Então a questão está correta. O enredo da história desenvolve-se com predominância do discurso indireto, sem nenhuma fala de personagem nem qualquer trecho de discurso indireto livre. Aqui nós temos alguns erros. O texto é uma narração em primeira pessoa. Como que eu sei isso? Aqui, por exemplo, ó, cadê aqui, ó? Olhou-me, né? A primeira evidência, certo? Cadê aqui, ó, outra? Cadê? Ó, eu observei. Então, é uma narração na primeira pessoa, o narrador está contando o que ele está vendo. Então, não se trata de um discurso indireto, certo? Predominante, certo, pessoal? E seria o relato da fala de outra pessoa, tá? Aqui, cadê aqui, ó? O enredo desenvolve com a predominância do discurso indireto. Não, certo? Tem fala de personagem. Então aqui nós temos a narração em primeira pessoa, tá? A expressão aqui que está no texto, entre parênteses, essa daqui, ó, felicidade, ela está marcando um discurso indireto livre, certo? Aqui onde o pensamento do narrador ou a projeção do sentimento ali da personagem se funde com a narrativa, tem verbos de elocução. Então dizer que não há qualquer trecho de discurso indireto livre também é um erro, tá? Então temos esses erros aqui, a questão está errada. 4. Olhou-me diretamente nos olhos, né? Aqui no caso, né? Nos olhos, ameaçou voar. E como visse que eu não era lá uma ameaça, a palavra lá é um advérbio de valor semântico de lugar. Olha só, eu não era, eu não era lá uma ameaça. A palavra lá não está indicando um lugar, certo? Ela é uma partícula expletiva, é uma partícula de realce usado para dar uma ênfase, certo? Por exemplo, eu não era muito uma ameaça, certo? Fulano não era lá essas coisas, ok? Então não tem nada a ver com o lugar, certo? Para realçar, ok? A banca Quadrix não era lá tão difícil. Então esse lá não é algo para se referir a lugar, tá bom? Então a questão tá errada. 5. Uma figura de linguagem conhecida como sinestesia pode ser identificada no trecho. Um azul vivo e quente como a vida que insiste em estar, apesar das agruras lá fora. Essa figura de linguagem, ela faz uma mistura de sensações percebida por diferentes órgãos dos sentidos. Um azul vivo e quente. Então temos a mistura da visão,
com o tato. Azul, vivo, quente. Você consegue observar o azul vivo, sentir pelo tato, certo? Essa daqui é difícil. Essa daqui é difícil. Questão 5 tá correta. Mas essa daqui, quem acertou, sabendo que estava acertando, meus parabéns. Tá bom? Meus parabéns. Quem acertou a questão 5, sabendo que estava acertando realmente, tá de parabéns. Essa daqui, no meu entendimento, essa é difícil. Palavra agruras em um azul vivo e quente como a vida que insiste em pulsar, apesar das agruras lá fora, é sinônimo de canduras. Olha só, é sinônimo de canduras. Aqui também é semântica, é o sentido, significado. O que que é agruras? As agruras da vida, as dificuldades da vida, as amarguras, os sofrimentos, as privações. São canduras. Canduras é inocência, é pureza, é ingenuidade, certo? Então não são sinônimos. Seus sentidos são basicamente opostos até, né? Agruras, dificuldades, canduras, uma pureza, uma suavidade. Então, errada, errada a questão. Ah, professor, como é que você sabe de tudo isso? Pesquisando. Pesquiso também, pesquiso, anoto, certo? Você acha que eu venho aqui nas minhas aulas sem nenhum rascunho? Claro que não. Até mesmo porque haja cabeça para decorar tudo, né? Então, eu tenho um esboço, eu tenho rascunhos que me ajudam a chegar a uma resposta para vocês. Pesquisa, leitura, resolução de questões, tudo isso para trazer a melhor resposta aqui no canal, tá? Então, é extremamente importante que você também tente fazer o mesmo. Você, você vai fazer uma prova, você vai se preparar antes e você vai passar pela bateria de questões. E aí você às vezes se depara com a questão que você não sabe responder corretamente, não sabe a resposta, não sabe o significado de uma palavra, você tem que correr atrás, certo? Você tem que ir atrás, buscar o significado, buscar, né, o que que a banca realmente queria dizer naquela determinada situação, fazer o seu trabalho. Eu acredito que quando você pega para fazer, quando você pega para tentar entender, tentar resolver, você evolui no seu processo de estudo. Se você ficar sempre dependendo dos outros, né? Assim, é claro que o trabalho do professor ele é importante para te ajudar a trilhar esse caminho, mas é importante que você faça a maior parte do trabalho, sim, porque é você que precisa absorver o conteúdo, tá? O professor ele vai te dar o caminho, mas você tem que trilhar esse caminho. E às vezes não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas não estou aqui para desanimar ninguém. Estou aqui para incentivar, certo? Não é fácil, mas não é impossível, tá bom? Vamos lá, questão de número 7. Nesse trecho, né? Eu não vou ler o trecho aqui, né? Porque tá aí na tela. Depois você pode ler, certo? Eu vou ler logo aqui, ó. É, A oração aqui poderia ser reescrita da seguinte maneira, sem prejuízo da correção gramatical nem ao sentido. Como viu que eu não era lá uma ameaça? No caso, uma questão sobre reescrita, né? Conjunção como,
iniciando a oração, né, tem valor causal, certo? Na norma culta, quando você utiliza o como causal, é comum o uso do verbo no modo subjuntivo, certo? E aqui no caso, a troca pelo modo indicativo, como viu, né, mantém o sentido de causa e a correção gramatical, certo? Essa troca aqui, como viu, modo indicativo, está mantendo o sentido de causa. Então, a forma aqui reescrita está correta. Como visse que eu não era lá uma ameaça, poderia ser reescrita? Sim, sim. Aqui a reescrita ela está correta, tá bom? A omissão do artigo definido a em toda a cena do acasalamento não durou 5 segundos, manteria a correção gramatical, mas alteraria o sentido. Todo a, todo o, né, significa algo inteiro, algo completo. Então, toda a cena é a cena inteira. Aí, se tivesse assim, toda a cena do acasalamento, toda a cena significaria qualquer, cada, né? Então, toda a cena do acasalamento não durou 5 segundos. Seria uma generalização. Então, a retirada do artigo a faria com que a frase significasse que qualquer cena de acasalamento não durou 5 segundos. Muda o sentido. Mantém a correção, mas muda o sentido. Tá bom? Tá correto. O verbo movimentando, no trecho movimentando o pescoço para isso e para observar, possui dois adjuntos adverbiais de finalidades, um simples e o outro oracional. Então vamos observar aqui, né, os termos ligados ao verbo movimentando, certo? Movimentando o pescoço para isso, né? Para isso. Preposição para mais o pronome isso. Adjunto adverbial de finalidade. E para observar. Preposição para mais verbo observar. Oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Então aqui nós temos um simples e outro oracional. Na primeira é um adjunto adverbial de finalidades, né? Simples, nominal, ok? E aqui no outro, sintaticamente funciona como adjunto adverbial de finalidade oracional. Então, está correto a questão. Em soube que era uma fêmea quando o macho da espécie a cortejou. A palavra quando exerce atração e o pronome a seja colocado em posição proclítica, né? Anteposto ao verbo. Então seria uma situação de próclise. A palavra quando é uma conjunção temporal. E palavras que indicam tempo e conjunções subordinativas são fatores de próclise. Então, atrai o pronome oblíquo átono antes do verbo, certo? Então, colocando da forma como a questão está sugerindo, vai fazer essa atração, sim, do pronome aqui oblíquo. Então, a questão está correta. No primeiro parágrafo do texto, a coesão ela é construída, né, com o auxílio de uma figura de sintaxe relacionado à omissão de um termo facilmente recuperável pelo contexto. Essa figura, né, essa é conhecida aqui como a anástrofe. Anástrofe. Olha só,
Questão 11, né? Primeiro parágrafo do texto. O tico-tico, muito confundido com o pardal, subiu no limoeiro do meu quintal, com impressionante destreza, começou a comer, né? Então, quem começou a comer? O tico-tico começou a comer, certo? Aqui, se nós temos, né, a questão falando que, pelo contexto, a palavra ela está omitida, mas pelo contexto a gente consegue chegar no termo. Isso aqui seria elipse, né? Anástrofe é uma figura caracterizado pela inversão da ordem direta dos termos da oração, certo? Então não é a figura aqui apresentada. Aqui está mais para uma elipse. No trecho, um tico-tico, muito confundido com um pardal, subiu no limoeiro do meu quintal. O núcleo do sujeito do verbo subiu, na primeira linha é pardal. Vamos observar? Para fazer a análise, eu tenho que me preocupar primeiro com quem? Com o verbo. Quem subiu? Subiu. Quem subiu no limoeiro do meu quintal? Quem subiu no limoeiro do meu quintal? Ora, um tico-tico. Não é isso? O núcleo, tico-tico. Pardal, ele está aqui dentro de uma oração explicativa. Né? É um aposto aqui, né? Muito confundido com o pardal. Seria aqui mais um aposto, né? Não é o núcleo do sujeito da oração principal. Então, perguntando ao verbo, a gente chega a uma resposta. Beleza? E com isso, a gente finaliza a correção dessa prova, tá? Algumas questões difíceis, outras nem tanto, outras medianas. Mas a prova, ela, né, constitui dessa maneira. Vai ter questões que você vai conseguir resolver tranquilamente, vai ter questões que você vai ficar um pouco na dúvida, mas você vai conseguir, de um certo modo, responder. E vai ter questões que você não vai conseguir responder mesmo, tá? Ou que às vezes você não consegue responder porque ainda pode estar faltando uma certa base para você. Se o seu problema não é base, aí realmente a questão talvez esteja difícil. Mas se realmente a questão não estava tão difícil e você não conseguiu acertar, é porque lhe falta base, certo? É algo que eu sempre falo muitas vezes, isso não falo para contrariar ninguém e nem para, sabe? Assim, eu não tô dando bronca em ninguém aqui porque, sabe, é você que escolhe o que você faz da sua vida. Mas é só uma chamada de atenção, é só um alerta. Se toda a prova você acha que tá tudo muito difícil, acho que vale a pena você revisar a sua preparação. Porque às vezes pode não ser a prova em si que esteja difícil, mas a sua preparação que está defasada, está faltando alguma coisa, ou está faltando teoria, ou está faltando prática, né? Pode estar faltando alguma coisa sim, certo? E assim, eu vejo muitas pessoas que acabam entrando nesse auto-engano de achar que o problema é sempre a prova, o problema é sempre o cursinho, mas às vezes o problema pode ser você mesmo, tá? E você encarar o problema como sendo você o principal responsável, acaba sendo uma dificuldade porque nós temos essa dificuldade de assumirmos as nossas próprias culpas. Isso aí é um ponto.
Então, é verdade porque eu já passei por isso, tá? Eu já passei por esse processo de auto-engano e acredito que muitas pessoas também estejam, infelizmente, dentro desse processo. Então, olhe um pouco para a sua preparação, olhe um pouco para o seu desempenho e veja se de fato é realmente isso, né? Se realmente é a banca ou se realmente é você, tá bom? Então, fechamos aqui a correção dessa prova. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e coloca aqui depois nos comentários. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.